Olá, meu nome é Camila Rocha, eu sou assistente social de formação, mestranda em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E hoje eu estaria aqui falando um pouquinho sobre a importância do atendimento domiciliar para a pessoa idosa no SUS, no Sistema Único de Saúde. E falar também um pouquinho aí sobre envelhecimento até chegar nesse tema, que é um tema crescente e importante para a gente estar fazendo hoje, nos dias atuais, principalmente diante dos números que a gente vem apresentando aí ao passar dos séculos. E falando um pouquinho sobre envelhecimento e epidemiologia, é fato dizer que esse processo de envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo assim de forma a transformar as características epidemiológicas do país. Antes não se viviam tanto quanto hoje. Hoje já temos pessoas aí no Sistema Único de Saúde 100 anos mais, né? Então, antigamente a gente não batia a essa idade de 100 anos. Então, importante colocar aqui que antes não se viviam tanto, hoje estão se vivendo mais, e como que é esse processo desse envelhecimento? Como as pessoas estão vivendo e envelhecendo hoje no Brasil? Essa é uma pergunta importante. Todos nós envelhecemos iguais? O envelhecimento ele é plural? O envelhecimento ele acontece iguais para todos e todos têm a saúde bem parecidas? Não, claramente. Então isso é importante a gente questionar, a gente discutir, observar e também propor, né, novas propostas aí de melhorias para o melhor atendimento da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde. Fato é este que em 2010 haviam 19,6 milhões de idosos e a estimativa para 2050 é de 66,5 milhões. Isso quer dizer que teremos uma população idosa grande e com esse crescimento também a necessidade de outros atendimentos, outros inclusive que talvez demandaremos investimentos e pesquisa, porque vai ter novos formatos de envelhecimento, novas necessidades no atendimento do envelhecimento. Então, eu vou puxar um pouquinho também o número aqui para a cidade de São Paulo, que essa realidade, que é uma megalópole muito grande na sua extensão e nos atendimentos e na demanda, acaba sendo uma demanda completamente diferente, inclusive de bairros para bairros, dentro de um mesmo estado. Eu não falo nem de cidades, eu digo de bairros para bairros, porque são bairros muito extensos. E, inclusive, temos uma região de São Paulo, que é a região sul, que ela, em números, ela é maior que a cidade do estado de Tocantins, para a gente ter essa clareza do número e da extensão que é São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, o envelhecimento aumentou 3,5 em 2000, que vai para 7,8 em 2016 e a projeção para 2030 é de 20% a mais de idosos. Então, isso quer dizer, são números alarmantes, são números necessários que sejam olhados de uma forma de demanda, né, aí no cuidado, que já está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo essa mudança aí no cenário do atendimento voltado à pessoa idosa no Sistema Único de Saúde. Então, o envelhecimento aqui no Brasil, ele é uma crescente. E os dados, eles só vêm a confirmar. Pois, 1970, a gente tinha 4,763 milhões aí de idosos. Olha só o dado que a gente chega a 32 para 2022. É uma crescente que, dentro dessa crescente de pessoas idosas, tem aí um conjunto de questões que vão acontecendo, que vão mudando a lógica, inclusive
do cuidado, das relações familiares, da dinâmica familiar, que é importante pesquisadores estarem lançando luz a essas questões que são importantes, porque é daí que pode surgir políticas públicas voltadas para atendimentos específicos, que tem alguns aí que a gente já vem percebendo, que é a questão do cuidado à pessoa idosa. Porque, assim, antes era difícil ver filhos cuidando dos seus pais. Por que não se viam tanto? Porque os pais morriam antes, né? A expectativa de vida era 72 anos, hoje em dia está 73 ponto alguma coisa, agora com a questão da Covid caiu essa expectativa de vida. Mas pensa, as pessoas não estão vivendo só até os 70 anos. Nós estamos aí nos serviços, a gente tem 80 a mais, 90 a mais, a gente já tem atendimento de pessoas sem mais. No serviço que eu estou atuando hoje, eu tenho duas pessoas que têm 100 anos. E eu tenho um número 80 a mais, assim, bem interessante, porque esse 80 a mais já está dobrando o número de 60 a mais no atendimento. Então, são questões aí que a gente tem que parar, pensar, reavaliar para saber qual é o caminho melhor, né, do atendimento à pessoa idosa. Importante dizer de pessoa idosa que o envelhecimento no Brasil ele é feminino, né? Inclusive culturalmente nos serviços a gente tem aí o atendimento voltado à mulher muito maior do que o homem. Isso já é uma questão cultural mesmo. A mulher sempre procurou mais o atendimento em saúde. E aí, de acordo com o censo de 2022, né, 51,5% da população brasileira é formada por mulheres. E os dos homens são 48,5%. Então, há cerca de 104 milhões de mulheres no país. Isso quer dizer 6 milhões a mais que os homens. É um número que a gente tem que prestar atenção aí, inclusive para se pensar em políticas públicas voltadas para esta população. Falando um pouquinho da linha histórica de políticas para pessoas idosas no Brasil, aí a gente tem alguns grandes marcos importantes para se discutir os direitos e deveres da pessoa idosa, né? E também a chegada dessas políticas, o quanto que fortaleceu aí a, a temática da pessoa idosa. Então, ó, lá em 1982 aconteceu a primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento. Em 1988 aconteceu a Constituição Federal e os direitos sociais dos idosos, porque antes não se tinha isso aí claramente. E em 1990, um grande marco para todos aqui no Brasil, nasceu o Sistema Único de Saúde, e aí que vem se transformando aí no decorrer dos séculos, certo? Em 1993, a gente teve a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, que é uma lei federal. Essa lei ela não é só para pessoa idosa, mas ela também é para pessoas com deficiência, né? Que se trata sobre direitos, né? A questão do LOAS é a questão de um salário mínimo para aquela pessoa que não tem como prover, né, o seu sustento e que a sua renda per capita seja menor que um quarto do salário mínimo. Então, não é só ser idoso que tem direito, tem toda uma questão aí socioeconômica para estar acessando esse benefício. Em 1994, a política nasceu a Política Nacional para a Pessoa Idosa, que também foi um grande marco para a pessoa idosa. Então, aconteceu a política nacional aí onde tem os direitos das pessoas idosas, o que são direitos após os 60 anos.
A política nacional fala que pessoa idosa no Brasil é a partir dos 60 anos. Porém, dentro do Brasil, a gente tem algumas questões aí que acabam se conflitando, como, por exemplo, a política que eu acabei de dizer, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, o idoso só pode acessar a partir dos 65 anos. Então, aí tem uma grande contradição, né? Porque se na política nacional a gente diz que as pessoas aqui no Brasil, por ser um país de terceiro mundo, como diz, e aqui as pessoas idosas elas são reconhecidas a partir dos 60 anos, por que, que uma lei, né, onde opera o direito ao acesso à questão econômica, né, via o benefício só pode 65 anos. São questões aí importantes para a gente problematizar. Em 1999 teve a Política Nacional da Saúde do Idoso, PNSI, e aí eu já vou pular um pouquinho aqui, já vou para o Estatuto do Idoso em 2003, que foi um marco importantíssimo aí para a pessoa idosa, né, no Brasil. E a partir desse estatuto conseguiu-se aí fortalecer a questão da pessoa idosa, os direitos da pessoa idosa, o acesso a vários serviços, a prioridade nos serviços, né? E se chegou a esse estatuto para fortalecer tudo isso, é porque a gente já estava tendo dificuldade para efetivar questões que são questões ali que são postas, mas às vezes precisa de se chegar a um estatuto para colocar quais são as necessidades, né? 2006 aconteceu o Pacto pela Saúde e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi em 2006. Então, depois de 2006, a gente não teve nenhum grande marco aí voltado à pessoa idosa no Brasil. Então, são essas políticas que operam hoje voltada para essa população e que é diante delas que a gente busca a efetivação dos direitos e o acesso a esses direitos à pessoa idosa no, aqui no Brasil. Então, falar sobre velhice é importante se discutir também essas fases da velhice, que é uma fase natural, que é o do ciclo vital da vida, que é o envelhecimento. E essa é uma construção histórica, né? Que é uma questão também social, da sociedade capitalista, que demanda intervenção de proteção estatal, por isso que acaba aí se construindo políticas voltadas para esse atendimento, porque se não se tem essas políticas, esse acesso não fica igualitário, para esta população, assim como tem o ECA voltado para a criança, tem o Estatuto do Idoso, porque são populações que precisam de um cuidado específico em certos momentos, né? Então, o quanto que é importante essa proteção do Estado, né? Porque essas demandas, essas intervenções são necessárias aí ao longo desse processo do envelhecimento. E aí, falando um pouquinho aqui da sociedade contemporânea, nossa sociedade ela é marcada pela liquidez dos laços humanos, né? Que rompe até o referencial protetor das pequenas comunidades, a desvalorização das tradições, dos costumes, da superação de todos os símbolos e sujeitos do passado do pré-moderno. Então, a gente percebe que a Covid aí trouxe essa questão bem imponente, né? Que lá nos momentos que tinham que saber para quem investir ali no cuidado, o cuidado nunca era investido para as pessoas 60 a mais, né? Era investido para as pessoas adultas e mais jovens ali. Será que é assim que é o caminho? Esse caminho foi o certo, né? Se ter ali em todo momento da Covid
Teve aquelas questões daqueles memes colocados, falando, vai passar o carro do catavelho, cuidado com o homem do saco, que vão pegar os velhos. Então, essa é uma questão etarista que vivemos hoje, que dizer que uma pessoa com 40 anos ela está velha e ela já não está mais posta para no mercado de trabalho, como aconteceu aqui em São Paulo, daquela estudante, que ela tinha 40 anos, mais 40 anos, que sofreu etarismo pelas colegas de sala, né? Que até foi feito um vídeo colocado aí em redes, ela falando que ela estava velha, o que, que ela estava fazendo ali, né? Então, o quanto que esse idadismo, esse etarismo, ele está presente ali em várias nuances da vida que é importante a gente colocar e criticar, né? Como quando uma pessoa ela tem um ato etarista, quanto é importante estar ali pontuando essas questões, porque é pontuando que a gente vai, de certa forma, mostrando, né, para as pessoas quanto que nós somos preconceituosos, não só com a questão do etarismo, como várias questões aí da sociedade que a gente precisa trabalhar, né? Então, falando aí um pouquinho de atendimento no domicílio, no Sistema Único de Saúde, é importante falar do trabalho do programa de acompanhantes de idosos aqui em São Paulo. Então, o quanto que é importante iniciativas como esta está se propagando pelo Brasil, né? É uma iniciativa bem do município aqui, mas o quanto que é importante que esse programa ele saia dessa cidade, que ele vá para o Brasil todo, porque o estilo de atendimento desse programa, eu tenho certeza que outras regiões, recebendo isso no Sistema Único de Saúde, vai ter muita qualidade ali no seu processo de envelhecimento, muito investimento no seu cuidado em saúde. Então, falando aqui um pouquinho sobre o programa de acompanhantes de idosos. Ele é um programa voltado para o cuidado domiciliar, pensando num atendimento biopsicossocial das pessoas idosas em situação de fragilidade clínica, de vulnerabilidade social, que se disponibiliza a prestação dos serviços de profissionais da saúde. O que isso quer dizer? Que essas pessoas são identificadas, pessoas idosas, são identificadas nos serviços que tenha o atendimento do programa, que tenha uma fragilidade clínica, que tenha uma vulnerabilidade social, que precisa de um acompanhamento específico, é encaminhada para o programa de acompanhante de idosos, tá? Que se disponibiliza um acompanhante, uma pessoa que possa ir até a casa dessa pessoa idosa, tá? E aí, dependendo do seu plano de cuidado, essa pessoa ela pode ir uma vez, às vezes ela precisa ir 2 vezes por semana, 3 vezes. Tem planos complexos que pode chegar até 5 vezes por semana. Então, depende de como que está ali a saúde daquela pessoa, a vulnerabilidade, para se estar montando esse plano de cuidado. Então, aí você pergunta, mas o que, que essa pessoa vai fazer ali na casa da pessoa idosa, né? Ela vai estar apoiando no suporte das atividades de vida diária e também, e principalmente nas atividades instrumentais, que normalmente são aí as atividades que os idosos têm mais dificuldade de fazer. As atividades instrumentais são aquelas que são realizadas fora do domicílio. A pessoa idosa ela não consegue ir no mercado sozinha, porque ela não consegue segurar mais as sacolas, porque ela perde o equilíbrio. Ela não consegue mais ir na feira sozinha, ela precisa de uma pessoa ali de suporte. Ela consegue subir no ônibus, mas ela precisa estar junto com alguém ali dando suporte, tá? Ela não consegue ir no médico mais sozinha, ela precisa de uma acompanhante para estar indo até a unidade básica de saúde,
para estar indo fazer seus exames. Então, esse acompanhante vai estar fazendo todos esses acompanhamentos que essa pessoa precisa. E essa visita, ela é semanal, né? É toda semana. E aí, dentro do seu plano de cuidados, aí a gente vai verificar quantas vezes na semana precisa. Então, olha só o quão é importante serviços como esse para o atendimento da pessoa idosa. Aí eu te pergunto, aí no seu estado, tem algum trabalho parecido com esse no Sistema Único de Saúde? E aí eu faço uma outra pergunta: se não tem, será que não precisa? Então, aí fica algumas perguntas, provocações para a gente pensar por que no meu estado não tem um trabalho parecido. Eu sei que em Belo Horizonte tem um trabalho parecido com o programa PAI, mas será que lá no Ceará tem? Será que lá no Piauí tem também esse atendimento dentro do Sistema Único de Saúde? Será que lá as pessoas elas não estão envelhecendo? E dentro disso tudo, falando de um atendimento domiciliar, o quanto é importante termos, né, um olhar gerontológico para os casos. O que seria olhar gerontológico? Atender a pessoa idosa não é uma receita de bolo, não é? A Dona Maria não é a mesma coisa da Dona Luísa. Elas têm especificidades diferentes, elas têm necessidades diferentes. E é muito importante ter esse olhar individual, né, centralizado no cuidado do idoso, porque é dentro desse olhar que vai fazer o diferencial aí para uma evolução, numa melhor qualidade de vida, né, numa melhor evolução, às vezes até em quadros de saúde que vem apresentando. Então, vamos dizer aí que quando a gente tem um atendimento voltado para a pessoa idosa, a gente vai ter planos de cuidados que devem ser considerados as características e os agravos comuns, né, nesse processo aí do envelhecimento. E uma coisa importante, para além das doenças crônicas, né? E o programa PAI, ele aqui em São Paulo, ele faz isso muito bem, porque ele está atendendo ali as questões de saúde, mas também junto com as vulnerabilidades sociais, que essas impactam diretamente na saúde. É importante pensar sempre na prevenção do agravo dessas doenças, ou na prevenção ou na prevenção da piora ali desse agravo já instalado. E quando a gente tem um plano voltado com esse olhar, né, a efetivação desse plano ele pode ser muito fortalecedor por esse cuidado. E aí, falando um pouquinho do Sistema Único de Saúde aqui em São Paulo, o programa PAI ele é um serviço voltado 100% do atendimento para pessoas 60 a mais. Esses programas eles ficam alocados dentro das unidades básicas de saúde. Isso é muito importante. E para se eleger aí esses idosos, a gente pensa naquele perfil de idosos que estão perdendo a sua autonomia e sua funcionalidade, mas com o suporte de alguém consegue realizar as atividades da vida diárias e instrumentais. Então a gente tem aquele idoso que ele consegue ir no mercado, mas ele precisa de um suporte. Aquele idoso que está andando devagarzinho, mas com uma pessoa ela vai conseguir dar esse suporte necessário, fortalecer, né, dar às vezes até maior confiança para estar realizando essas atividades. E o atendimento, pensando aqui no atendimento domiciliar no Brasil, voltado aí para pessoa idosa. Eu te pergunto, qual atendimento domiciliar está sendo ofertado para a pessoa idosa em seu estado? Isso é importante a gente pensar. No caso de cuidados continuados, qual o serviço existente para dar suporte para a pessoa idosa em processo de envelhecimento aí no seu estado, né?
As famílias, a sociedade e o Estado estão preparados para dar suporte para esse público que precisa de cuidados continuados? Como que será que sua mãe ou seu pai precisar desses cuidados e você ter que ficar com ele ali 24 horas ou precisar toda vez ir com ele no médico, ele não vai conseguir mais ir na feira, ele não vai conseguir mais fazer compras. Como que é para você ter que prestar esse serviço para os seus pais ou para os seus avós? E você em plena atividade aí produtiva de trabalho. A gente precisa começar a parar para pensar nessas questões. E aí vem algumas reflexões. O Brasil ele está preparado para o envelhecimento? Alguém já parou e pensou sobre essa questão? Temos políticas públicas suficientes para atender essa demanda em crescimento? As políticas, aquelas que eu apresentei lá, né, aquela linha do tempo, elas vão estar, elas são suficientes para atender essa demanda aí, que em 2050 apresenta ali um número assim bem elevado? Você já pensou no seu processo de envelhecimento em um país que não tem investimento nessa população? Como será? Hoje nós somos jovens, mas nós estamos num país em processo de envelhecimento. Como será envelhecer nesse país? Então são perguntas assim bem importantes da gente estar fazendo, né? Não é só lá no envelhecimento, a gente tem que fazer essas questões hoje, né? Porque hoje estamos envelhecendo a cada dia. E aí eu pergunto, o que está acontecendo a cada dia para que essa demanda seja suprida de uma forma com qualidade, né? Então, e que ela seja suprida, né? O envelhecimento, ele é um tema importantíssimo. Ele é um tema que, se você for pensar, ele acaba alinhavando aí vários outros temas na saúde. Então, o atendimento domiciliar para a pessoa idosa é um atendimento que ele precisa ser investido no Brasil, né? Não temos serviços pensados para essa demanda que eu acabei de apresentar para vocês. Quando o idoso ele precisa de cuidados lá nas suas atividades de vida diárias e instrumentais, nós não temos serviços voltados para essa lógica no Brasil. A gente precisa pensar na lógica do cuidado. É preciso políticas de cuidados no nosso país. Eu agradeço a atenção de quem ficou até o fim. Aí tem o meu e-mail, se alguém gostaria de estar mandando alguma pergunta, eu estou à disposição e agradeço muito a todos vocês. Até mais.